Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo da Start Dev. E antes da gente começar, você já sabe o que eu vou pedir, né? Deixe seu like nesse vídeo, se inscreva, né? E ative o sininho aí para receber as notificações. E deixa aqui embaixo a tua sugestão, um comentário, se você está tendo algum problema na aula aqui, enfim, deixa que eu vou estar tentando te ajudar, tá certo? Então, nessa aula a gente vai finalizar, né, o nosso formulário. Então, a aula passada nós instalamos o React Hook Form, utilizamos o Yuppie e a gente começou a estruturar, ok? Nessa aula aqui nós vamos finalizar o nosso formulário e já vamos captar e validar os erros, tá bom? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. Bem, então a gente colocou aqui só um input, né, que é esse input de nome, e a gente precisa colocar os outros, que é o de e-mail, de senha e de telefone, ok? Bom, para a gente só agilizar essa aula, eu vou copiar esse controller e vou duplicar ele aqui, tá? E aqui basicamente a gente só precisa mudar, não esquece de mudar o nome. Então eu preciso mudar aqui para e-mail, ok? E aqui digite o e-mail, ok? Salvando, eu preciso só do meu text, né? Claro, senão vai ficar aqui sem. E vou trocar aqui para e-mail. Salvando esse cara, vai ter aqui ó, os meus dois inputs. Só que lembra que aula passada a gente criou esses styles aqui, que é esse spacing, porque ó, o input está muito colado, né? Tá muito em cima um do outro. Então depois do meu controller e antes do próximo text, eu chamo esse spacing aqui ó, dessa maneira mesmo, é uma view, mas eu não vou colocar nada dentro dela, salvando, aí ele vai dar esse pequeno espaço aqui para não ficar muito colado, ok? Então eu já vou copiar junto com o meu spacing aqui, ó, só para a gente ganhar tempo, ok? E o próximo vai ser a senha, e aqui a gente precisa trocar para digite a senha, beleza? Eu vou salvar esse cara, certo? Só que veja bem, a senha ela tá aparecendo o que eu tô digitando aqui. Inclusive, ó, eu não troquei aqui, ó, e ó, eu digito e aparece em cima porque eu esqueci, né? Eu não troquei aqui para password, tá? Agora, a hora que eu faço isso, ele de fato funciona só no campo. Só que perceba que eu estou digitando aqui ó, a minha senha e está aparecendo a senha. Eu não quero. Eu quero que ela apareça lá igual na web, aqueles asteriscos, né? Enquanto a gente está digitando. Para isso, eu não tenho o type aqui, tá? Não existe type igual tem lá no HTML. Então, se eu quero um input do tipo senha, eu tenho que passar aqui, ó, essa opção que vai é uma opção de segurança, né, para o texto que eu estou digitando. Então eu passo aqui como true, né, verdadeiro. Ou seja, eu quero que esse campo agora, a hora que eu digito, ele está aparecendo as bolinhas e não aparece a nossa senha, ok? Então dessa maneira que a gente usa aqui o input do tipo password que a gente teria lá no React, né, para a parte web, ok? E por último, vou copiar esse cara aqui, vou colar. Nós temos aqui também, vou trocar aqui para fone. Não esquece de errar, tem que ser exatamente os nomes que você colocou aqui em cima, ok? Então vou passar aqui, ó, nome, fone, né? Não nome. E eu vou colocar aqui, ó, digite o telefone. Perfeito? E eu não preciso mais dessa opção aqui, eu posso tirar ela. Então, tirei, beleza, e nós temos aqui o telefone. Show de bola? Maravilha. O que falta agora? Para a gente terminar visualmente, deixa só eu apagar isso aqui. O que falta agora visualmente é o nosso botão, tá? Então, nós vamos fazer isso, ok? Eu vou copiar este meu spacing aqui, vou colar depois, e nós vamos importar o botão da nossa biblioteca aqui, UI, ok? E aqui, por último, vamos colocar aqui o nosso botão. E basicamente, aqui eu só esqueci, né? Aqui. Então, aqui nós vamos colocar o salvar, por exemplo, tá? Beleza? Fazendo isso, aparece o nosso botãozinho de salvar. Show? Maravilha. Só que, olha só, aqui nós não temos, igual no HTML, o form, tá? Nós não temos.
ok? Mas não tem problema nenhum. Onde que a gente vai colocar a função, então? Nós vamos colocar no botão, tá? Então, quando eu chamar o onPress, ou seja, quando eu clicar, quando eu pressionar, eu vou chamar a função handleSubmit, que nós importamos aqui, ó, cadê? Aqui, tá? De dentro do useForm, ok? Então, essa função ela vai validar se os meus campos estão ok, estão todos corretos, para depois chamar a função. Qual função que eu vou colocar aqui dentro, tá? Chamada save, ok? Ela não existe ainda, então eu vou criar essa função. Vou criar aqui a função save. Show? E ela recebe aqui um valor. Qual o valor? Vai ser o objeto com o valor de todos os meus inputs. Então eu vou colocar aqui data, tá? Pode colocar velo e o valor que você quiser aqui, não importa. E aí eu só vou colocar aqui um data para a gente validar se está tudo certo. Perfeito? Maravilha. Agora é o seguinte. Vamos testar esse cara? Olha só. Se eu começo a digitar aqui e aperto salvar, beleza, né? Vamos olhar aqui o nosso log. Deixa eu só limpar esse cara aqui. Eu vou apertar em salvar. Pera aí. Aqui quando eu apertar em salvar, ele deveria chamar a função save passando o nosso data. Sim, ele deveria. Só que lembra que o nosso nome, e-mail e senha são obrigatórios? Pois é, e eu estou clicando aqui, não acontece nada e nem exibe os erros. Não exibe os erros porque a gente não está pedindo para exibir. E como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz para exibir? Bom, vamos aqui. A gente importou aqui, se a gente olhar, esse... Cadê esse errors, né? Dentro de form state. Então, eu vou primeiro no controller name, antes do meu spacing aqui, ó. Eu vou fazer uma validação. Olha, se existir errors, que eu estou usando aqui em cima, ó, esse errors, e dentro desse errors vai ter o nome, então eu vou colocar um ponto de interrogação para primeiro validar se existe o error, e depois name. Por que é name? Porque o nome do meu controller é name, aqui embaixo vai ser e-mail, aqui embaixo vai ser password, tá? Se existir esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um text, tá? E qual mensagem eu vou colocar aqui? Eu vou colocar a mensagem aqui, ó, campo obrigatório, e-mail inválido, mínimo 6 caracteres. Eu quero exatamente essas mensagens aqui. E como que eu faço? Eu pego dentro de errors, dentro de name, ponto, message, ok? E salvo. Agora vamos ver se está funcionando, ó. Eu vou apagar esse cara aqui. E olha lá, ó, aparece campo obrigatório. Eu começo a digitar, ele some. Eu apago, ele aparece. Só que esse campo obrigatório aqui é interessante a gente deixar ele vermelho, porque ele é um aviso, certo? Se a gente olhar aqui na documentação, nós temos aqui, deixa eu só dar um Ctrl F e pesquisar por text. Cadê o text? Aqui, ó, text. A gente descer um pouquinho, ó, ele já tem, né? Ele já dá pra gente azul, verde, enfim, ele já tem essa opção. E ele tem o danger. Se a gente olhar aqui, ó, basta a gente passar o status. Então vamos fazer isso? Aqui no text, né? Esse teste aqui, eu vou passar o status e eu passo a opção danger. Salvando, o nosso campo vai ficar, campo obrigatório, a nossa mensagem, né? Vai ficar vermelha, ok? Agora vamos validar se existe o nosso e-mail. Então, mesma coisa, eu vou dentro de errors.email, nesse caso, tá? Se existir, eu vou chamar o text. Eu já sei que eu preciso passar o status do tipo danger. E aqui eu vou exibir a mensagem errors.email.message. Vamos colocar um pontinho de interrogação aqui, só para não dar problema. Salvando, agora aparece aqui no e-mail. Se eu começo a digitar, olha, ele aparece e-mail inválido, porque eu preciso colocar o arroba e o ponto, ó. Aí ele some. Se eu apago o meu ponto, ele fala, opa, e-mail inválido. Então dessa maneira a gente consegue, né, o React Hook Form ele valida pra gente. Falta aqui a nossa senha, ok? Então vamos colocar aqui também errors.password nesse caso aqui. Se existir esse cara, nós vamos chamar o text. Também vou passar o status, né, porque é uma mensagem de erro. E aqui eu vou pegar o que está dentro de, dentro de errors.password.message.
message. Perfeito? Salvando, ele também aparece aqui, campo obrigatório. Agora, vamos preencher tudo e vamos clicar em salvar para ver se isso aqui está funcionando. Então, vamos colocar aqui, ó, Rafael. Vou colocar um e-mail aqui que não existe. Vou colocar uma senha qualquer. Ó, a senha também é importante a gente dar uma olhada, ó. Eu vou digitar, enquanto eu não tiver 6 caracteres, ó, ele não some. A hora que eu preencho com 6 ou mais, ele valida. Agora, teoricamente, como eu estou dando aqui em cima na função save um console, é para aparecer aqui, ó, no nosso terminal esses valores. Então, se eu clico em salvar, olha aqui, ó, e-mail, o e-mail que eu coloquei, o name que eu coloquei, o password que eu coloquei e o telefone que eu coloquei, que no caso está undefined porque eu não preenchi nada. Perfeito? Então, dessa maneira aqui, nós temos o nosso formulário, já está fazendo a validação, então a gente não precisa ficar fazendo if, se existe valor, não precisa a gente criar aqui, por exemplo, um use state, né? Se a gente usasse um use state, a gente teria que fazer aqui name, set name, não precisa, né? Com o React Hook Form, a gente só cria aqui os nossos controllers, passa o input nesse render, que basicamente é o que vai ser exibido aqui, e o React Hook Form já se encarrega de fazer tudo isso aí. Perfeito? Então, na próxima aula, ao invés de a gente listar dar esse log, nós vamos de fato criar uma função para armazenar isso no nosso back-end e listar aqui também, né? Quando a gente voltar, listar esse usuário aqui, tá certo? Então, novamente, se você vem gostando, se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações de quando a gente postar um vídeo novo e tá aqui as nossas redes sociais para você estar nos seguindo lá, tá bom? Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço e até a próxima.